Bom, pessoal, vamos continuar aqui com as nossas aulas, tá? Hoje a gente já passa para as coisas mais, vamos dizer assim, importantes do curso, falar um pouquinho de norma, de segurança, tá? Aspectos muito importantes aí ao longo do curso, ao longo da disciplina. Então, esse assunto de bases para cálculo, a gente começa a mostrar aquilo que a gente vai precisar para começar a cálculo estrutural, tá? Então, nossa apresentação, nós vamos falar hoje aqui de estados limites, de ações, de valores representativos, tipos de carregamento e segurança, tá? Então vamos lá. As estruturas de concreto armado devem ser projetadas de modo que apresentem segurança satisfatória. Essa segurança está condicionada à verificação dos estados limites, que são situações em que a estrutura apresenta desempenho inadequado à finalidade de construção, ou seja, são estados em que a estrutura se encontra imprópria para o uso. Tá? Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente faz quando a gente calcula uma estrutura é que a gente verifica os estados limites. E daqui a pouco nós vamos falar de cada um dos estados limites. Tá? Então, nós temos que calcular aquela peça ou dimensionar aquela estrutura para que ela não chegue à ruptura. Mas para ela não chegar, não é só chegar à ruptura, ela precisa ter também um desempenho satisfatório, certo? Não adianta eu calcular uma viga, por exemplo, e ela está com a deformação excessiva. Ah, minha viga não vai cair, mas ela está com a deformação excessiva. Isso é ruim, isso não é bom para a estrutura, tá? Ah, eu preciso também verificar o nível de fissuração da minha peça. Será que a minha abertura de fissura não está exagerada? A abertura das minhas fissuras não estão exageradas? Isso prejudica o quê? Isso prejudica a vida útil da peça, a durabilidade da peça. Tá? Então são várias questões que vocês precisam analisar durante o seu cálculo estrutural. A primeira delas é a verificação dos estados limites. Então, como eu coloquei aqui embaixo, são situações em que a estrutura apresenta um desempenho inadequado à finalidade de construção, ou seja, são estados em que a estrutura se encontra imprópria para o uso. Tá? Nós vamos entrar em cada um desses estados limites, tá bom? Pessoal, basicamente, em estrutura de concreto armado, a gente vai verificar estado limite último e estado limite de serviço. Quando eu falo de estado limite último, é o estado associado à ruptura. Eu tenho que calcular a minha peça para que ela não chegue à ruptura, certo? Então, o estado limite último está associado à perda da capacidade resistente da peça, tá? Segurança relacionada à capacidade de carga. Eu preciso dimensionar as minhas estruturas para que ela não chegue à ruptura. Esse é o primeiro passo, certo? O segundo estado limite é o estado limite de serviço ou de utilização, tá? É aquilo que eu estava comentando no slide anterior. São situações de uso em serviço. Segurança relacionada à capacidade de utilização da estrutura. Veja, o estado limite de serviço ele está intimamente ligado ao conforto do usuário. Vocês já imaginaram andar, por exemplo, numa estrutura em que ela balança bastante? Né? Tem várias situações onde eu posso citar isso aqui. Por exemplo, existe em Fortaleza, por exemplo, existe o Mercado Central, onde você tem uma boa parte da estrutura interna é de estruturas de aço. São rampas, sabe, escadas e tal. E você andando naquilo ali, você se sente um pouco inseguro. Por quê? Porque a estrutura balança bastante. Isso não quer dizer que vai chegar à ruptura, né? A nossa laje aí da biblioteca já me disseram que balança bastante. Não quer dizer que ela vai chegar à ruptura, tá? Mas você precisa controlar isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu melhoro a rigidez da minha peça, eu mexo no travamento, diminuo os vãos, enfim. Tem várias soluções para isso, tá? Mas o que estou querendo dizer a vocês aqui é o seguinte, que nós precisamos dimensionar as nossas estruturas para que você não se sinta desconfortável.
E aí tem vários aspectos, tem vibração excessiva, como eu comentei agora, fissuração excessiva. A minha peça não pode fissurar muito, porque se fissurar muito prejudica a capacidade resistente da peça e prejudica a durabilidade, tá? Então, vibração excessiva, fissuração excessiva, deformação excessiva. A minha viga, a minha laje não pode deformar excessivamente, deformar demais, porque um estado limite de serviço pode evoluir para um estado limite de útil. Pode haver uma evolução de um estado limite de serviço para o útil e pode chegar à ruptura, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso daqui, tá? Então, o estado limite último, pessoal, como eu comentei, máxima capacidade portante da estrutura, sua simples ocorrência determina a paralisação, no todo ou em parte, do uso da construção. Não necessariamente, quando eu digo atingir o estado limite último, ela chega a cair propriamente dito, mas ela chegou a ter um desempenho completamente insatisfatório para o uso, tá? Então temos que ter muito cuidado com isso. Então eu posso ter exemplos: perda de equilíbrio como corpo rígido, tombamento, escorregamento ou levantamento, né? A minha peça pode, o meu prédio, enfim, minha estrutura pode tombar, pode escorregar, enfim. Eu posso ter aí uma resistência ultrapassada, ruptura do concreto, meu concreto pode romper, tá? Eu posso ter pelo menos aí, por exemplo, uma estrutura super armada, que é uma estrutura que rompe sem aviso. Meu concreto rompe e não tem o que fazer, tá? Escoamento excessivo da armadura, quando a minha deformação no aço ultrapassa aí 10 por mil ou 1%. Aderência ultrapassada ao escorregamento da barra. Transformação em mecanismo, estrutura hipostática, por exemplo, tá? Posso mudar o esquema estrutural de uma estrutura. Por exemplo, eu posso pegar uma marquise, tá? Uma marquise que predominantemente eu tenho um momento negativo. Uma marquise é uma laje em balanço, onde eu tenho predominantemente aí um momento negativo, e durante a construção o projetista não colocou a armadura positiva, por exemplo, e durante a construção, durante o escoramento, durante a retirada do escoramento, houve uma mudança no esquema estrutural. A peça pode chegar a ruptura, tá? Flambagem da peça, né? Muita gente relaciona a flambagem só a pilar, mas eu posso ter flambagem lateral em vigas de concreto também. Então é interessante a gente observar isso. Instabilidade dinâmica, ressonância, aquilo que eu já comentei um pouquinho. Fadiga, cargas repetitivas, tá? Então são vários exemplos aí aonde eu consigo atingir o estado limite útil. Já o estado limite de serviço ou de utilização corresponde às condições precárias em serviço. Sua ocorrência, repetição ou duração causam efeitos estruturais que não respeitam condições especificadas para o uso normal da construção, ou que são indícios de comprometimento da durabilidade, todos aqueles aspectos que eu já comentei, né? Então, dentro do estado limite de serviço, eu tenho alguns estados, vamos dizer assim, dentro do estado limite de serviço. Então, eu tenho formação de fissura, de abertura de fissura, deformação excessiva, descompressão parcial e compressão excessiva, isso no caso de estrutura de concreto protendido, tá? Então, veja que eu preciso analisar. Houve a formação de fissura, então eu preciso verificar a quantidade de armadura, o que eu posso fazer para melhorar a fissuração ou melhorar a resistência do concreto, tá? E assim por diante. Bom, exemplos: danos estruturais localizados que comprometem a estética ou a durabilidade da estrutura, deformações excessivas que afetam a utilização normal da construção ou seu aspecto estético, como por exemplo os deslocamentos excessivos ou flechas. Então, aquilo que eu comentei, tá? Nós precisamos ter muito cuidado com isso daí, porque, como eu disse, não necessariamente vai chegar à ruptura da peça, mas você precisa ter uma estrutura em condições de uso, com desempenho satisfatório. Tá bom? Vibrações excessivas. E aí nós passamos às ações, tá? São as causas que provocam os esforços ou deformações nas estruturas. Na prática, as forças e as deformações impostas pelas ações
são consideradas como se fossem as próprias ações, sendo as forças chamadas de ações diretas e as deformações de ações indiretas. Então aqui a gente passa a entender um pouco como nós vamos considerar as nossas cargas, tá? Então, as nossas ações, que são as que atuam nas nossas estruturas, eu posso classificar em permanentes, variáveis e excepcionais. Permanentes são aquelas que praticamente com valores constantes ou com pequena variabilidade ao longo de toda a vida útil da construção. Exemplo disso aqui, peso próprio, né? Então, o peso próprio da minha estrutura, ela praticamente é constante, lógico, pode haver alguma variação por alguma mudança, se você fez alguma alteração, tá? Mas ela é classificada como ação permanente. A outra ação é a ação variável, é aquela que tem uma variação significativa em torno da média durante a vida útil da construção. Então, por exemplo, imagine uma sala de aula, que todos os dias a sala ela está cheia, quando está tendo aula, quando acaba a aula, todo mundo sai da sala. Então veja que a ação é variável, tá? E outro exemplo também, ações excepcionais, ações de duração extremamente curta, tá? Aí pode ser um sismo, pode ser uma coisa, um choque, enfim, alguma ação excepcional ou alguma coisa que você precise utilizar por um determinado tempo, um tempo curto, certo? Então veja que as nossas ações elas são classificadas em ações permanentes, variáveis e excepcionais. Dentro de ações excepcionais, muito baixa probabilidade de ocorrência durante sua vida de construção e devem ser consideradas no projeto determinadas estruturas. Tá bom? Que mais? E aí, aqui a gente coloca os exemplos, né? Dentro de ações permanentes, pessoal, eu posso classificar em permanentes diretas e permanentes indiretas. As diretas, peso de equipamentos, empuxos de terra, né, que você não remove, tá certo? O que mais? Paredes, pisos, revestimentos, argamassa, né? E aqui cabe uma discussão. Por exemplo, você tem um apartamento e você quer trocar o piso do seu apartamento. Muita gente faz o quê? Mantém o piso que já existe, né? E vai colocando por cima aí o novo piso. O ideal é que você retire o piso e coloque o novo, tá? Mas muita gente vai. Então isso vai mudando, né? Então deixa de ser um permanente assim, direta, né? Mas meio que uma variável, dependendo do tempo que você vai aplicar isso daí, tá? Se você considerado como permanente, mas o ideal é que você, nesses casos aí, para que você até não mude a carga da estrutura, como se que você vá retirando o piso aí, tá? Permanentes diretas, retração, que é a variação de volume do concreto, recálculos de apoio e protensão, tá? São permanentes indiretas porque não é uma ação que está sendo aplicada como provavelmente diretamente na minha estrutura, né? É mais uma consequência, vamos dizer assim, da carga que você está utilizando, tá bom? É um acréscimo de carga, vamos dizer assim. Bom, dentro de ações variáveis, elas podem ser fixas ou móveis, estáticas ou dinâmicas ou pouco variáveis ou muito variáveis. Cargas de uso, pessoas, mobiliário, veículos, etc. Os efeitos de frenagem, impacto, força. Por exemplo, quando você vai calcular pontes, você tem que avaliar tudo isso. Porque você tem uma carga que vai estar variando ali ao longo da ponte, tá? Então você precisa fazer um trem tipo e verificar tudo isso. O vento vai variando muito aí, tá? Temperatura, empuxo de água, né? Piscina, enfim. Você tira a piscina, você seca a piscina, depois você enche a piscina. Isso aqui cabe uma discussão, né? Interessante que você verifique quando você for calcular a sua piscina, tanto a piscina cheia como a piscina seca, né? Geralmente a piscina, isso calculando as paredes da piscina, do reservatório, né? Quando você calcula as paredes, por exemplo, essa parede da piscina, ela vai estar submetida, se ela estiver cheia, o empuxo do solo
é contrabalanceado com o empuxo da água, tá? Quando você seca a piscina, fica só o empuxo do solo, tá? Então você tem que verificar as duas coisas, tá bom? E a laje de piso, a laje, você tem a laje da piscina, a laje de fundo, você tem que calcular ela cheia para pegar esses esforços aí, tá bom? Ações excepcionais, ações decorrentes de explosões, de choques de veículos, incêndios, aquilo que eu comentei, tá? A atuação dela é uma atuação extremamente curta, mas muito intensa. E aí, pessoal, a gente entra nos coeficientes de ponderação. Então lembre que quando eu começar a calcular as minhas estruturas, eu já até comentei isso na última aula sobre concreto estrutural, né? Que você, por exemplo, você quer calcular o FCK, o FCD, desculpe, que é a resistência do concreto de projeto. O FCD é o FCK dividido por um gama C. Esse gama C nada mais é do que um fator de ponderação. Ele é resultado de um produto de coeficientes aqui de ponderação, tá? Ele é resultado de uma combinação de produtos de coeficientes. Então esse gama F1 considera a variabilidade das ações, gama F2 considera a simultaneidade das ações e gama F3 considera os possíveis erros de avaliação, enfim, tá? A norma ela já estabelece alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com cargas permanentes, tá? Combinações normais de ação, 1,4, por isso que eu utilizo lá o meu gama C 1,4 para situações desfavoráveis. Para situações favoráveis eu posso diminuir aqui para 1. E assim eu tenho para as ações variáveis, né? Enfim, diversas outras possibilidades aí. Tá bom? Outras ações, como por exemplo o vento, né? Então, para você calcular carga de vento, na disciplina de estruturas de aço eu falava um pouco sobre vento, tá? Então é interessante também ver isso, ver a norma de vento. A norma de vento foi atualizada, se não me engano, e para calcular isso daí é muito legal. Então você tem que entrar com os fatores de ponderação. Essa tabela aqui é a tabela do gama F2, que vai entrar lá no produto, tá bom? E aqui todos os fatores para cálculo ali do gama F2, ó, Φ0, Φ1 e Φ2, tá? Então Φ0 é o fator de redução de combinação no estado limite último, F1 ou Φ1 é o fator de redução de combinação frequente para LS e Φ2 é o fator de redução para a combinação quase permanente, dependendo da combinação que você tem. Bom, então nós precisamos achar valores representativos para as nossas ações. Então, no cálculo dos esforços solicitantes, devem ser identificadas e quantificadas todas as ações possíveis de atuar durante a vida da estrutura e capazes de produzir efeitos significativos no comportamento da estrutura. Nós precisamos trabalhar com valores representativos, tá? Então, nós temos os valores característicos, que são aqueles que eu falei, FCK, FYK, né? Os valores convencionais excepcionais, valores reduzidos de combinação e valores de cálculo, ok? Passando mais rápido, isso não tem... A gente vai explicar um pouquinho. Então, esses valores característicos, pessoal, correspondem aos que têm probabilidade de 25% a 30% de serem ultrapassados, tá? No sentido desfavorável no período de 50 anos. Então, se você tem uma probabilidade de 25% a 30% de serem ultrapassados, são esses valores característicos aí, tá bom? Os valores convencionais excepcionais são arbitrados para as ações excepcionais e não podem ser definidos em norma, pois depende de cada caso particular. Existem situações que não estão na norma, então você precisa avaliar, tá? Você precisa avaliar isso daí, tá bom? Os valores reduzidos de combinação são empregados quando existem ações variáveis de natureza distintas, com possibilidade de ocorrência simultânea. Esses valores são determinados a partir dos valores característicos, por meio da expressão Φ0FK. O coeficiente de combinação Φ0 leva em conta o fato de que é muito pouco provável que essas ações variáveis ocorram simultaneamente com seus valores característicos. Então, são maneiras de combinação. O projetista ele tem que avaliar cada situação. Ah, vou trabalhar com valor reduzido, vou trabalhar
com o valor característico, ele vai ter que adequar isso a cada situação que ele estiver trabalhando, tá? Geralmente a gente trabalha com esses valores de cálculo aqui, que são obtidos para as várias combinações a partir dos valores representativos, multiplicando pelos respectivos coeficientes de ponderação, né? Então, no caso, por exemplo, quando eu tenho a minha carga que está atuando, por exemplo, vamos supor que eu tenho um momento, o meu momento é, por exemplo, 10 kN/m, tá? Eu sei que eu calculei meu momento direitinho, calculei peso próprio, calculei... Imagina uma laje. O que vai atuar nessa laje? Né? Vai atuar o peso próprio dessa laje, vai atuar a sobrecarga de utilização. Essa laje vai ser utilizada para quê? É uma laje de uma biblioteca? É uma laje de piso de residência? É uma laje de forro de uma residência? Então, para cada utilização da laje, você tem um valor lá na norma que você vai utilizar, tá? Então, depois que você lança todas as cargas na sua laje, por exemplo, e você vai calcular o seu momento na sua laje, esse momento, por exemplo, você vai majorar por um fator também, tá? Para se tornar de cálculo. Um valor de cálculo é sempre majorado, é um valor característico multiplicado por um fator majorador, vamos dizer assim, que vai majorar a sua carga, tá bom? Então, é por isso que eu digo que a nossa norma é conservadora, porque eu estou sempre majorando as minhas cargas e reduzindo a minha resistência, tá bom? Os valores reduzidos, nós já comentamos sobre isso, né? Por exemplo, as resistências, né? Eu pego o FCD, por exemplo, que é a resistência do concreto de projeto, eu vou pegar o FCK e vou dividir por um fator reduzido aí. E o valor raro de utilização é uma carga que você precisa considerar no cálculo, mas a probabilidade dela acontecer é muito, muito pequena. Mas pode acontecer, como um sismo, dependendo de cada lugar, tá? Então você vai entrar com esses valores aqui, ó, Φ1 e Φ2, tá? Então, dentro dos valores reduzidos, eu tenho os valores frequentes e os valores quase permanentes, tá? Os valores frequentes são ações variáveis que se repetem muitas vezes, atuam por mais de 5% da vida útil. Os valores quase permanentes, como o próprio nome está dizendo aqui, é quase permanente, são ações variáveis ao longo de toda a duração, tá? Por exemplo, a fluência. A fluência vai ocorrer ao longo de toda a sua vida, só que ela vai variando, tá? Tá bom? Os valores raros de utilização são valores representativos de ações que atuam com duração muito curta sobre a estrutura, no máximo algumas horas durante a vida da construção, como por exemplo um abalo sísmico, tá bom? Bom, tipos de carregamento, tem a probabilidade, conjunto de ações que tem a probabilidade não desprezível de atuarem, tem probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente sobre a estrutura durante um determinado período de tempo pré-estabelecido. Pode ser de longa duração ou transitório, conforme o seu tempo de duração, tá? Então, em cada tipo de carregamento, as ações devem ser combinadas de diferentes maneiras, a fim de que possam ser determinados os efeitos mais desfavoráveis da estrutura. Então, devem ser estabelecidas tantas combinações quantas forem necessárias para que a segurança seja verificada. Então, veja, eu quero achar o meu carregamento lá da minha estrutura. Então, no meu carregamento, eu tenho o quê? Eu tenho carregamentos permanentes, cargas permanentes, eu tenho cargas variáveis, tenho cargas excepcionais, por exemplo, ações excepcionais. Então, eu vou combinar, através de fatores de combinação, todos esses tipos de carregamento, tá? Isso, os computadores, os softwares de cálculo estrutural fazem isso muito bem. Eles vão combinando todas as ações possíveis com diversos tipos de fatores de ponderação, de maneira que vai me dar um esforço mais desfavorável, tá? Então você precisa pensar. Se você vai fazer isso na mão, aí você vai ter um pouco mais de trabalho, tá? Mas você precisa imaginar e jogar nas suas ações, nos seus carregamentos, todos os tipos de ações que podem realmente atuar na estrutura e combiná-las de diferente maneira que você chegue a uma ação
mais desfavorável, tá bom? Então eu posso ter um carregamento normal, um carregamento especial, excepcional e um carregamento de construção. Então, isso é muita teoria, pessoal, porque enfim, é necessário a gente falar um pouco de teoria também, porque vocês vão precisar de todos esses conceitos mais na frente. Bom, o carregamento normal é aquele que decorre do uso previsto para a construção, pode-se admitir que tem duração igual à vida útil da estrutura. Um tipo de carregamento deve ser considerado tanto na verificação do estado de limite útil quanto no serviço. Então, um exemplo desse tipo de carregamento é dado pela consideração em conjunto das ações permanentes e variáveis. Então, isso é um carregamento normal, porque vai ocorrer ao longo de toda a sua vida útil. Por exemplo, uma sala de aula, o peso próprio vai estar lá. Os alunos vão estar lá dia sim, dia não, enfim. Se mexe, né? Vai ter aluno, tá? Então, somar aí carga permanente com carga variável é um carregamento normal. Então, aqui a gente já chega naquilo que a gente tinha comentado com vocês, tá? Isso aqui são uma combinação de carregamentos. Para o carregamento normal, eu vou pegar aqui o FGK, por exemplo, que representa as ações permanentes diretas, tá? Eu vou pegar aqui o FEGK, que representa os carregamentos permanentes indiretos, e multiplicar por seus respectivos fatores de ponderação. Aqui, por exemplo, as ações variáveis. Ó. Eu estou pegando aqui a ação variável principal, e aqui eu vou pegar a ação FQJK. Eu vou pegar as ações variáveis, vamos dizer assim, diretas, tá? Então veja que aqui eu entro com um fator redutor, porque não necessariamente eu vou entrar com ela com 100% ou majorar essas cargas. Por exemplo, aí podia ser temperatura, tá? Por exemplo, tá? Então você não entra com 100%, porque não necessariamente a minha estrutura vai estar totalmente... Enfim, estou dando um exemplo aqui, tá? Então, as ações que vocês acham que não vão... que não pode acontecer assim com muita frequência, né? Vocês não precisam entrar com ela 100%, porque não necessariamente a ação que vai estar atuando nela vai estar 100%, não é diferente de um peso próprio, por exemplo, tá? Então você pode reduzir um pouco para que também não fique muito majorado e assim por diante. Então são todos os tipos de ações aqui que vocês podem considerar no seu carregamento normal. Carregamento especial é um carregamento transitório de duração muito pequena, tá? É geralmente considerado no estado limite útil para a gente verificar se isso não vai atingir a ruptura, tá? O vento, por exemplo, é um exemplo de carregamento especial. Carregamento de construção são carregamentos que podem acontecer ali durante a construção da sua obra, tá? Então, se tiver alguma coisa que você acha que pode ser colocado durante a sua construção, você considera aqui. Olha, colocou aqui o escoramento, né, o cimbramento e o descimbramento. Aquilo que eu comentei lá, por exemplo, nas lajes em balanço. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso daí. Bom, para os carregamentos especiais, eu vou utilizar um outro tipo de combinação aqui. Então veja que os coeficientes eles vão mudar, naquela tabelinha que eu mostrei, eles vão mudar de acordo com o tipo de carregamento que você tem, de combinação, você vai mudar os coeficientes de ponderação e de redução, tá bom? Carregamento excepcional decorre da atuação de ações excepcionais, que podem produzir efeitos catastróficos, tá? Este tipo de carregamento deve ser considerado apenas na verificação do estado limite útil e para determinados tipos de construção, para as quais não possam ser tomadas ainda na fase de concepção, então medidas que anulem tais efeitos. Então, tem que ter cuidado com isso daqui. Então, para os carregamentos excepcionais, está aqui a minha combinação, tá? Ficar atento aos coeficientes de ponderação. E aí, entrando nas combinações quase permanentes, depois que eu já tenho aí calculado todos aqueles carregamentos, todas aquelas ações,
os tipos de carregamento, eu venho aqui para as combinações de serviço. E aqui eu não estou falando de estado limite último, eu estou falando de estado limite de serviço, combinações de serviço. Então, por exemplo, eu quero calcular a flecha de uma viga. Então, eu tenho que fazer uma combinação de carregamento só para calcular deslocamento. Quero calcular a fissuração de uma peça de concreto. Então, abertura de fissura. Então, eu vou calcular uma combinação de carregamento para isso. Tá? Então, combinações quase permanentes. Eu vou entrar com esse tipo de combinação aqui, lembrando do fator redutor para os tipos de ação permanente e direta que você tem. Combinações frequentes de serviço. Combinações frequentes de serviço. Tá? E combinações raras aqui de serviço também. Ok? Então tem que ficar atento, porque para cada coisa que eu preciso calcular, eu vou utilizar, a norma recomenda que eu utilize um desses tipos de combinações. Tá bom? Bom, chegando na parte de segurança propriamente dita, uma estrutura apresenta segurança se tiver condições de suportar todas as ações possíveis de ocorrer durante sua vida útil, se atingir um estado limite. Então, métodos para verificação de segurança, métodos probabilísticos e semi-probabilísticos. Então, isso é a maneira que a gente vai utilizar para calcular as nossas ações, por exemplo. Então, o método probabilístico, ele é na probabilidade, baseado na probabilidade da ruína. O valor da probabilidade de ruína é fixado pelas normas e embutido nos parâmetros especificados. Então, todos aqueles parâmetros que a gente tem lá, já está embutido isso daqui. Por questão da economia, em geral, adota-se uma probabilidade aí de 0,1 vezes 10 a menos 6 de ruína. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Ó. Você tem os esforços solicitantes e os esforços resistentes. Tá? Então, a probabilidade de ruína tem que ser muito baixo, tá? Mas ainda cai, tem muita estrutura caindo, tá? O método semi-probabilístico é baseado em números empíricos e na tradição, introduzem dados estatísticos e conceitos probabilísticos, é o melhor que se tem condições de aplicar atualmente, sendo uma situação transitória. Então, pessoal, é isso que a gente faz, e esse método que a gente trabalha aqui. Veja, imaginem que aqui são as minhas resistências, são os valores característicos das minhas resistências. Por exemplo, o FCK, que é a resistência do concreto à compressão característico. Por exemplo, o FYK, que é a resistência do aço ao escoamento característico. Tá? E imagine aqui as minhas solicitações características. Tá? São as ações que estão atuando na minha carga, né? Peso próprio, enfim, todas as ações que você tem lá. Então veja o que acontece. Eu estou diminuindo a minha resistência, eu sei que a resistência da minha peça é esse valor aqui, por exemplo, dessa linha. Só que no meu cálculo eu vou considerar ela como sendo inferior. Eu vou reduzir aqui a minha resistência através ou por meio de um fator redutor. Eu sei que a minha resistência é aqui, nessa linha, mas eu vou considerar que ela tenha esse valor aqui. Estou reduzindo esse valor. A mesma coisa com as minhas ações. Eu sei que atua um certo valor aqui, X, por exemplo. Só que eu vou considerar aqui um fator majorado, um gama F aqui, vezes X. Eu estou majorando a minha solicitação. Então, por isso que a nossa norma é muito conservadora, porque eu reduzo a minha resistência e eu majoro os meus esforços. É muito conservadora, mas ainda cai, tá? Ainda existe ruptura. Então, temos que ter muito cuidado. Então, aqui explicando o que eu acabei de falar, tá? Majorar as ações, reduzir os esforços característicos, tá bom? Então, esses coeficientes de majoração de ações são representados por gama F. Tá? Então a gente usa gama C para o concreto e gama S para o aço. Ok? Bom, pessoal, essa próxima aula não vai ser estágio de domínios, porque estágio de domínios eu darei na atividade síncrona, né? Então nós vamos ver qual é a próxima aula aí. Tá? Essa aula de hoje é uma aula muito carregada, uma aula de muita informação, onde eu saio passando
por vários conceitos importantes aí, como valores característicos, combinações de carregamento, fatores de ponderação, tá? Eu falo um pouco da como se calcular, né, reduzindo a resistência e majorando as solicitações, tá? São todos conceitos importantíssimos que daqui para frente nós vamos precisar desses conceitos, tá? Por quê? Porque daqui eu vou falar, pessoal, vamos trabalhar com combinação quase permanente, vamos trabalhar com combinação frequente, enfim, e aí você já tem que estar sabendo desses aspectos, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.